disso, porque a moeda voltou para o seu valor intrínseco. A moeda central, ela não tem valor. Ela é emitida dentro de um sistema onde você não tem lastro algum. Não foi colocado investimento, não foi colocado trabalho, não foi minerado nada, não foi prospectado nada. Simplesmente zeros emitidos dentro de um sistema, né? Então, aqui está mais uma prova, né, de que diversas moedas na história viraram pó. Nem para papel higiênico servia. Papel. Ou seja, é um papel, simples um papel. Você está falando isso, eu estou me lembrando de um conteúdo do Felipe Castelo Branco, quando ele fala sobre controle financeiro. Léo, se você acha, esse vídeo está na descrição da nossa live de hoje, mas se depois você puder colocar para a galera também aqui no chat, vai ilustrar muito bem esse gráfico e essa informação que você está trazendo, Lucas. Muito legal, muito chocante olhar para um gráfico como esse e ver um dado gráfico da informação que há 6 anos atrás o Felipe já nos falava. 6 anos atrás a TVCH, porque fala mais tempo que isso. Com certeza. O Felipe sempre traz informações muito valiosas. Aí, e ele me ajudou muito também a entender muitas coisas. Bom, vamos lá. Aqui mais um sinal de que a gente pode estar à beira aí de uma grande alteração de mercado, né? A curva de juros americana é usada muito como um indicador, né, de recessão. Então a gente vê essa curva de 2 anos pela curva de 30 anos. Quando ela se inverte, historicamente, depois de um tempo, é comprovado que a economia americana entra em recessão, né? Então, aqui está mostrando que ela se inverteu desde 2007 pela primeira vez, né? Então, é um alerta aí, né? A sirene aí tocando, mostrando mais um indicador aí histórico, né? De grande reputação, de grande credibilidade, que as coisas estão caminhando não tão bem, né? Na economia americana. Esse aqui é um gráfico do Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, mostrando a quantidade de emissão de dólares ao longo do tempo. Então a gente começa lá em 1960, se não me engano aqui, e a gente vê essa linha azul, como ela vem crescendo lentamente, né? E de repente, quando chegou lá, 4 anos atrás, em 2020, aconteceu alguma coisa lá nesse ano que o Banco Central precisou injetar grandes quantidades de dinheiro na economia americana, né? Então, a gente percebe 80% de todos os dólares existentes foram criados nos últimos 3, 4 anos. Ou seja, cadê o lastro de tudo isso, né? Você pega uma linha aqui e depois de, sei lá, 80 anos, de repente você do nada joga essa curva lá para cima, né? Assim como o dado da prata é mexida artificialmente, né, no sentido de desvalorizá-la, também a impressão de papel moeda também é um dado artificial, né? Exatamente. Baseado, sabe-se lá em quê, né? Provavelmente eles devem ter uma teoria cabulosa para poder justificar isso. Com certeza. Mas se a gente for pensar na prática, assim, não há nada que justifique economicamente 80% a mais de dólar nos últimos 3 anos. É impressionante, né? E como eles lidam com tanta naturalidade com esse tipo de atitude, né? Ou seja, estão injetando ali bilhões na economia, sem lastro algum, né? Esperando que tudo vai dar certo, né? Esperando que tudo vai dar certo. Ou seja, quais as consequências disso, né? Sim. Não importa. Sim. Aqui alguns dados de inflação. A inflação nos Estados Unidos passando de 6%, né? Maior valor em 40 anos. Ou seja, sinais que a inflação está voltando. E outra, né? Essa inflação medida pelo IBGE, pelas instituições de direito, não necessariamente retrata a realidade, né? Essa é uma outra questão. A mercadoria que você vai lá no mercado comprar, sua cesta básica, ela custa exatamente aquela inflação lá que está sendo divulgada. Então é mais um dado aí que
é divulgado justamente para nos manter tranquilos, né? Tá crescendo só 2%, né? Só 1,5%, enquanto que o preço na prateleira não é bem esse, né? Não é bem esse. E você vai observando quando acontecem tragédias semelhantes à que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vou falar do Rio Grande do Sul porque está aqui no Brasil, então é sensível diretamente no bolso do brasileiro, né? Aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente já tem mercados restringindo a compra de arroz. Uhum. Isso impulsiona o preço, mas não aparece no mecanismo da inflação. Exatamente. Não aparece. Então, assim, para você ver como a gente fica vulnerável a dados aí da mídia mainstream, né? Uhum. E que são maquiados, como você bem colocou, eles são artificiais. Você tá vendo o seu dinheiro. Negócio do Rio Grande do Sul, as pessoas podem assistir e falar, mas não tem como olhar isso, o negócio ainda está acontecendo, ok. Mas a desvalorização do nosso dinheiro, da dona de casa que vai fazer supermercado toda semana, ela já está vendo as coisas ficando mais caras, muito antes disso ter acontecido. E agora entra essa notícia de vai faltar, vai faltar, vai faltar. Isso faz uma disparada de preço, uma restrição de alimentos, né, de acesso ao alimento, e a gente fica super vulnerável. Super vulnerável. Exatamente. O sistema, ele é cruel, né? Ele está há muito tempo aí para nos induzir a interesses escusos, né? Sim. A verdade é essa. Então a gente tem que começar a perceber o que nos resta de alternativas, né? O que nos resta de saída, né? Para se proteger um pouco e entender o jogo, né? Acho que a partir do momento que a gente entende o jogo, é que a gente consegue fazer diferente, né? Não fica tão vulnerável a esse tipo de manobra, né? Exato. Aqui mostrando a zona do euro, a mesma coisa, né? Com inflação batendo recordes, né? 7,5%. Enfim, uma moeda que era considerada estável até pouco tempo atrás, né? Sim. Seja o dólar, seja o euro, e chegando a níveis quase de 2 casas decimais, né? A Alemanha com inflação de 7,3%, maior alta desde 1990. Aí esse que é um site que eu gostaria de conectar aqui para vocês terem uma noção. É muito interessante esse site aqui, porque é uma proposta de contabilizar toda a dívida do mundo, né? E em tempo real você consegue aqui. Ousado isso, hein? Pois é, mas é uma boa referência para a gente ter uma ideia, né, da sanidade do sistema financeiro, ou seja, quanto existe de dívida e quanto existe de PIB, por exemplo, de um crescimento real, né, da economia. Quando você vai tentando acessar, deixa eu puxar um comentário aqui, o João Flecha está atento. Olha o comentário dele. Fala que ele é o cara que passa na rua, vê um eletrônico, carrega para casa, descobre no YouTube onde fica a prata e já deixa guardado. E que ele é um cara que já investe com vocês. Que na legal. Prata BDM. Muito legal. Bacana esse feedback aí. Tá ligadaço. Ele está de parabéns. Tá conectado ligadaço, aí. Pois acho que dá para ver um pouco aqui, mas a ideia aqui é tentar trazer para vocês como esses números são exorbitantes, né? Aqui ele traz a dívida nacional americana, ó, em tempo real. E o relógio não para, né? Tenta pegar um... Então é milhões, bilhões, trilhões. Então no nível de quase 35 trilhões de dólares da dívida americana, né? Número surreal, como diria o Felipão. Surreal. Surreal. E agora, o que eu queria mostrar para vocês é como isso se relaciona com o mercado de metais, né? Paper to Silver Ratio Now. O que quer dizer aqui, ó, número de 397 para 1. O que é essa relação? O que representa esse número aqui? Quando eu estava comentando dos instrumentos financeiros que são utilizados para atender os interesses, né, dos poderosos, esses contratos, né, que são contratos de papel negociados em bolsa, eles chegam na faixa de 400 contratos de 1 onça de prata para 1 onça de prata real, de verdade.
Ou seja, você tem 400 vezes mais contratos de prata do que existe prata de verdade. Então esse dado também está sendo maquiado. 400 vezes maquiado. Ou seja, eles criam do nada. É contrato que não tem lastro algum. Né? Então você tem lá uma negociação de um contrato para o outro, de compra e de venda, tipo, sendo que a prata não existe. Tá, tipo, lá na bolsa, é negociado um contrato em cima de uma prata que não existe. Mas então isso só reforça que eu preciso ter a pratinha na minha mão mesmo. Pois é. É mais um dado para você entender. Imagine quando esse sistema colapsar. As pessoas, os detentores de contrato de prata vão fazer o quê? Eles vão bater na porta lá da Casa da Moeda e falar, dá minha prata aqui. E ela vai dizer que não tem. Vai falar, sinto muito. 400 vezes ela vai dizer, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Entende? Esse site é baseado... Ele é baseado em dados oficiais. Né? Então... É para deixar o cabelo em pé mesmo. Pois é. Então, assim, se a gente começar a fazer conta, a gente... O nível que pode chegar, o valor da prata, não dá para imaginar. O poder que pode ter. Então, uma casa com uma moeda é quase nada. Entende? Entendo. E vou entendendo também por que o ecossistema da Aquila vai tentando esse tipo de alternativa. Parcerias como a Prata BDM, a própria criação do BDM digital, lastreado em coisas concretas, né? Tipo imóveis, empresas, para salvaguardar mesmo o patrimônio, né? Já atento a esse tipo de cenário, né? Porque o sistema que a gente vive, ele é tão artificial, né? Que a gente nem para pensar essas coisas. Perdeu esse histórico, né? De valor intrínseco, de valor real das coisas. Né? A gente só acredita no saldo que está ali no aplicativo do banco, né? Na taxa de juros que a gente vai conseguir, né? Ao mês. Essas coisas. E é isso que a gente se preocupa. Mas o dia que esse sistema falhar, o que a gente vai fazer? E é meio que uma roleta russa, né? Nós não sabemos quando, nem qual proporção ele vai falhar, né? É para deixar a gente com os cabelos em pé mesmo, para a gente pensar em como é que a gente pode proteger nosso patrimônio, né? Às vezes vai ser o resultado aí de anos e anos e anos de batalha, de esforço, às vezes até de coisas que foram passando assim, de famílias para famílias, né? À custa de muito sacrifício para a gente perder tudo. Perder tudo. Né, e uma casa valer uma moeda de prata, que era exatamente o que eu não tinha. Por exemplo, porque eu confiei no sistema, né? Fica aqui pensando, essas oscilações loucas deles acabam... Porque o sistema é bem assim, né, Lucas? Primeiro eles nos trazem o problema e depois eles criam uma solução. Exato. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te recomendar 2 vídeos aqui. Esse primeiro, com o Felipe Castelo Branco, vai te falar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle muito bem arquitetados aí pelo sistema. E se você quer saber mais desse conteúdo sobre a prata, aqui tá a live na íntegra, não deixa de ir lá conferir. Até a próxima!